Tudo começa quando Samantha chega no hospital e pergunta por que Gerardo está com tanta pressa, e ele fala que está indo para a audiência de Adela, e diz que mais um plano da Patricinha foi por água abaixo e deixa ela indignada. Na mansão, Mirtha e Alma tomam café juntas, e a cobra fala que já conversou com seu advogado e que está tudo certo para começar a fraude contra Ângela, e diz que elas precisam fazer ela assinar vários papéis comprometedores, e que no final a polícia vai atrás dela, querendo saber aonde está todo o dinheiro, e Alma pergunta se ela realmente vai estar com o dinheiro, mas Mirtha diz que não, e que ela vai se encarregar disso, e então Alma diz que amou a ideia. Enquanto isso, Leonardo pergunta para Élida se tudo já está pronto para a cirurgia, e ela diz que sim, e que Pablo e Abel já estão em seus devidos quartos. Ela sai, e Dario pergunta como o irmão está, e Leonardo diz que ele já deve saber que eles não são irmãos, mas Dario fala que ele vai ser seu irmão para sempre, porque agora sabe que não precisa de sangue para ser família, e então Leonardo diz que isso é verdade. Dario fala que demorou um pouco para perdoar seus pais, mas fez isso, e dá um conselho para Leonardo perdoar sua mãe independente do passado dela, mas Léo diz que não sabe se pode fazer isso, mas Dario diz que sim, e fala para ele dar uma chance para Júlio, porque está sofrendo, e então vai embora deixando Leonardo emocionado. No quarto, Nancy está com Abel, e eles conversam sobre a cirurgia. E depois Abel comenta que Nancy já é chefe do jurídico do hospital, e que ele não passa de um mecânico, e diz que é muito pouca coisa para ela. Mas Nancy diz que não se importa com isso, e só quer que ele saia bem dessa cirurgia, para os dois ficarem bem juntinhos, porque o ama, e então eles se beijam. Leonardo vai até sua sala e pega a foto de Sandro e pergunta se o pai também acha que ele deve perdoar sua mãe, e então Mirtha chega, e Léo pergunta o que ela está fazendo ali, e Mirtha explica que vai conversar com Gerardo sobre a fundação, e Léo quer saber por que ela está se metendo nas coisas de Ângela, mas Mirtha diz que não é dela, e que foi Gerardo quem criou essa fundação, mas Léo diz que não é idiota, e quer saber o que a mãe quer com isso. Mirtha fala para ele não dizer besteiras e para não envenenar a cabeça de Gerardo com suas loucuras, e diz que está muito decepcionada com o filho, por abandonar sua família para ficar atrás de Ângela. E Léo quer saber com quem direito ela está dizendo isso com o passado que tem. Mas Mirtha fala que seu passado é coisa dela, e que ele não deve se meter, e diz que Léo vai se arrepender de tudo que está fazendo com sua família. Em outro quarto, Abel e Pablo conversam sobre as lembranças que tem de Dona Pura, e Pablo fala que sente muita falta de sua avó. E então Abel conta que ela apareceu em sonho dizendo que ele precisava fazer um sacrifício, e Pablo pergunta se ele acha que é a doação, mas Abel diz que não, porque isso não é nenhum sacrifício para ele, e acha que talvez possa ser outra coisa, e então Pablo fala que se não tivesse deitado naquela cama daria um abraço no primo, em agradecimento pelo que está fazendo por ele. E nesse meio tempo, Leonardo está vendo os documentos com Ângela, e depois chama ela para assistir a cirurgia de Pablo, e ela fica surpresa, e Léo fala que ela é a enfermeira mais bonita e talentosa do hospital, e quer que ela aprenda muitas coisas. E então Alma chega na hora e fala para ele ser mais discreto com sua amante, e então Ângela sai da sala,
e Leonardo fala que ela não é sua amante, e manda Alma respeitá-la. E então Alma se aproxima dizendo que está sentindo muita falta dele, e que gostaria que ele voltasse ao apartamento. Leonardo fala que está arcando com todas as dívidas e que nada falta, mas Alma garante que a bebê sente falta dele, e Leonardo grita mandando ela parar de usar a menina para chantagear ele, e Alma fala que ele vai obrigar ela a fazer coisas que não quer, e Léo fala para ela não o ameaçar, e então vai embora e deixa ela sozinha. No quarto, Abel e Pablo estão dizendo o quanto se amam antes de começar a cirurgia, e então dão as mãos e desejam que tudo saia muito bem. E nesse meio tempo Samantha está bebendo água para curar a ressaca, quando Mirtha chega e pergunta se ela realmente queimou a carta, e Samantha fica estressada porque ela só pensa nisso. Mirtha diz que isso está tirando seu sono. Mas Samantha jura que queimou sim a carta, e então Mirtha agradece e fala que ela é uma boa amiga, e quando ela precisar vai ajudar, e então vai embora e Samantha vai até a gaveta e pega a bendita carta. No corredor, Mirtha pensa que Samantha acha que a engana, e garante que quando ela sair vai voltar para procurar essa carta. No quarto, Elida pergunta se os primos estão prontos para a cirurgia, e eles dizem que sim, e então todos se despedem e eles são levados para o centro cirúrgico. Por outro lado, Dario conta para Fedra que Leonardo está muito mal porque descobriu que Mirtha enganou seu pai sobre a verdadeira paternidade dele, e fala que Leonardo pensou que ele iria cortar relações com ele, mas garante que não vai fazer isso, porque tem um carinho muito grande por ele, e Fedra diz que acha ótimo que ele tenha tomado essa decisão. Em seguida, Fedra recebe um e-mail e chama Dario para ler, e ele fica surpreso e diz que ela foi selecionada para ir trabalhar em um hospital no Canadá, e pergunta se ela vai e Fedra diz que sim, e então eles se abraçam. Enquanto isso, Álvaro está com seu advogado e reclama sobre o contrato pré-matrimonial que Samantha fez ele assinar, e em seguida recebe uma mensagem de Samantha dizendo que precisa falar com ele, e então ela continua mandando várias mensagens dizendo que o ama e que necessita dele, e pede para Álvaro ligar para os dois conversarem, e depois continua bebendo todas. Álvaro fala que Samantha está louca, e garante que ela está bebendo, e seu advogado pergunta se ela bebe àquela hora do dia, e Álvaro fala que para ela não tem hora. Ele fala para Álvaro tentar conversar com ela, mas ele diz que isso é impossível, e que essa mulher é louca e agressiva, e que tem várias marcas no corpo por causa das agressões dela. Enquanto isso, Dario está parabenizando Fedra porque ela passou na seleção para trabalhar no Canadá, e então ela fala que não tem mais o que fazer ali, porque ele não quer fazer parte de sua vida, mas Dario diz que isso não é verdade, e que demorou um tempo, mas entendeu que ela fez tudo o que podia sendo mãe solteira, e garante que a ama, e então Fedra diz que ele está muito mudado, e Dario garante que foi Clara, mas ela diz que não, e que ele mesmo mudou, e que Clara só ajudou ele a abrir os olhos, e então Dario diz que nem a distância vai impedir que eles tenham um bom relacionamento entre mãe e filho. No Ministério Público, Adela está sendo levada para a audiência, e Gerardo encontra com ela e a beija, e fala que tudo vai ficar bem, mas a carcereira fala que precisa levar ela, e Gerardo diz que independente do que acontecer vai continuar apoiando ela, e então Adela é levada e Gerardo fica angustiado.
E nesse meio tempo, Ed está com Estrela, e ela pergunta onde está o bebê de Angela. E ele conta que está com uma vizinha, porque ele precisava ir visitar ela. E então Estrela fala que não vê a hora de conhecer seu irmão postiço, e Ed fala que ele é muito lindo e fofo. Em seguida, o assistente social chega e Estrela fica com medo querendo saber o que ele está fazendo ali, e Ed explica que precisou chamar ele para fazer as coisas como a lei manda, e o homem fala que precisa seguir cuidando de tudo sobre ela, porque quando ficar boa vai precisar ir com ele, e então Estrela fica apavorada e diz que não quer ficar boa nunca, porque não quer ir para o orfanato. Por outro lado, Nancy chega no Ministério Público e Gerardo pergunta por Abel e Pablo e ela diz que não sabe como está a cirurgia, mas que está muito preocupada com eles. Mas Gerardo fala que os dois são muito fortes. Nancy fala que precisa ser profissional e diz que vai ficar na audiência de Adela. E Gerardo fala que entende o grande esforço que ela está fazendo e agradece muito. E então os dois se abraçam. Nancy percebe que a audiência já vai começar, e então chama Gerardo para eles irem até lá. No hospital, Luz está esperando uma notícia, quando Leonardo, Angela e Elida aparecem e ela pergunta como foi. E Léo diz que tudo saiu bem, e que eles precisam esperar as próximas horas, mas tudo indica que eles ficarão muito bem, e Luz fica contente. Por outro lado, Jerônimo dá dinheiro para Félix e diz que assim finaliza a dívida que tem com ele, mas Félix não quer esse dinheiro, e quer saber aonde está o pagamento pelo serviço que ele fez para Samantha. E Jerônimo fala que ela não vai pagar até saber o que aconteceu com o homem, mas Félix furioso fala que não tem nada a ver com isso e que sua parte fez. E então Jerônimo pergunta o que Félix quer que ele faça, e então ele fala que quer um almoço com Samantha. Do outro lado da cidade, Samantha chega de carro e Álvaro quer saber o que ela quer, e ela manda ele entrar no carro, mas Álvaro se recusa dizendo que ela está bêbada, mas Samantha insiste, e ele fala que então vai dirigir, mas ela fala que não e diz que tem uma proposta que vai dar muitos milhões para ele, mas garante que expira naquele dia e manda ele entrar. Ele decide entrar no carro e pergunta para onde Samantha vai levar ele, e ela diz que ele vai com ela até o fim do mundo e sai com o carro. Angela chega correndo para a audiência de Adela, e Gerardo e Nancy querem saber como foi a cirurgia, e ela diz que tudo bem. Eles vão se sentar, e então o juiz começa a dizer que eles estão ali por causa da morte de Gabino, e que a acusada é Adela, e garante que eles já têm um veredito. Enquanto isso, Álvaro está mandando Samantha diminuir a velocidade do carro, mas ela diz que não, e que ele sempre esteve brincando com ela, Angela e toda a sua família, e agora quer brincar um pouco com a velocidade. Mas Álvaro diz que não está para palhaçada e manda ela diminuir. E nisso aparece um carro na pista e Samantha tenta desviar, e então eles se envolvem em um acidente. De volta à audiência, o juiz declara que Adela está livre, e então todos comemoram e agradecem ao juiz pela decisão. No hospital, Luz está ansiosa para ver Pablo, mas Leonardo fala que ele está anestesiado, e fala para Luz ir até em casa descansar e comer algo e depois voltar, mas ela diz que não vai sair dali enquanto ele não despertar. Guilherme e Ed chegam e se juntam a eles, e Leonardo fala que Luz vai precisar ser muito forte porque a recuperação de Pablo não vai ser fácil,
e Guilherme diz que todos vão estar bem próximos dele para ajudar. Léo diz que foi um dia cheio. E Luz fala que só tem o que agradecer a Deus, e então agradece também a Leonardo por ter salvado o amor de sua vida. E nesse meio tempo, Gerardo e Ângela estão ansiosas pela saída de Adela. E então Nancy diz que ela já está vindo. E então Adela se aproxima e Ângela corre para abraçar a mãe. E em seguida Gerardo abraça ela e Adela pede para ele não a soltar nunca mais. E os dois fazem juras de amor. Adela agradece a Nancy. E em seguida Ângela pergunta se ela está com fome. E Adela diz que não comeu direito esses últimos dias por causa da ansiedade. E então Gerardo convida elas para irem no melhor restaurante da cidade, mas Adela diz que prefere comer em casa, porque está ansiosa para conhecer seu neto. Por outro lado, Jerônimo fala para Félix que Samantha não está atendendo o telefone, e diz que depois vai tentar falar com ela de novo. E então Félix pergunta que tipo de trabalho ele faz para ela, mas Jerônimo diz que são só trabalhos, e que não quer se aprofundar porque ela é uma mulher muito perigosa. Mas Félix garante que é mais, e então pega uma arma, e pergunta se ele vai contar por bem ou por mal. No hospital, Ed fala que Estrela precisa ficar boa, mas ela não quer, porque sabe que vai voltar para o orfanato. Mas Ed diz que gostaria muito de adotar ela antes, mas talvez não consiga, e então ela terá que voltar ao orfanato por um tempo, mas a menina não gosta da ideia. Ed fala que precisa ir para casa, mas que volta depois para ver ela, e então se despede, e Estrela continua chateada. Na vila, Adela chega em casa e vai ver Josué. E a vizinha se despede, e Ângela agradece. Adela pega o neto e fala que ele é lindo, e então diz que se parece com Josué, e que gostaria muito que ele o visse, e Ângela garante que ele está vendo lá do céu, e depois dá a ideia de colocarem o colar que Padre Marcos deu para ela. E Adela acha uma ótima ideia, e diz que o Deus do céu vai sempre estar cuidando dele, e as duas ficam babando o menino. Ed chega e Gerardo já está preparando a comida para Adela, e em seguida ele fala que precisa conversar com Nancy sobre os pagamentos dela. E Nancy diz que tudo bem, e que primeiro quer ir visitar Abel e Pablo no hospital. Gerardo recebe um telefonema e fica sabendo do acidente de Samantha e Álvaro, e desesperado diz que vai até lá. E então Adela pergunta o que houve e ele fala que Samantha e Álvaro sofreram um acidente. No hospital, Leonardo está preocupado porque Abel ainda não despertou, e Hélida também fica preocupada. Em seguida, uma enfermeira chega dizendo que Samantha e Álvaro estão ingressando no hospital, porque sofreram um acidente de carro e estão em estado grave. Enquanto isso, os dois estão sendo levados, e Gerardo pergunta como eles estão, e o doutor diz que vai fazer o possível para salvar eles. E Ângela se oferece para ajudar, e o doutor aceita, e então Gerardo pede para não deixar sua filha morrer, e Ângela promete que não vai permitir, e ele fica desesperado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.